sempre perguntam o que é arte, né? E eu também ainda fico em dúvida também o que é ser artista, né? E quando se consagra um artista. Mas voltando à sua primeira pergunta sua, né? O que é arte para mim? A arte, eu sei que existem diversos conceitos, milhares de conceitos a respeito do que é arte, a definição do que é arte. Mas a arte para mim, especificamente nesta fase que eu estou começando agora na pintura, no desenho, eu acredito que ela seja um caminho, um meio de expressão, um meio de você expressar um pouco aquilo que você tem de mais sagrado, tem de mais elevado, mas também é um caminho para expressar aquilo que você está sentindo, seja num momento de alegria, um momento de raiva, um momento de angústia, tristeza. Eu acho que ela principalmente a pintura, ela te propicia isso, né? Essa maneira de você poder expressar tanto as coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, mas também quanto as coisas mais elevadas e mais misteriosas que existem no nosso ser, na nossa existência, na nossa pessoa. E eu trouxe aqui também essas duas pinturas que eu fiz durante um estágio no mês de julho com o artista Frei Pedro Pinheiro, da nossa província, né? E foi aí que eu fiz essa primeira pintura desses vasos em tinta óleo, né? Os vasos, eles vêm me acompanhando já em desenho, em pintura, em desenho a lápis, a grafite, desde 2020. E aqui foi a primeira vez que eu consegui representá-los com tinta óleo numa tela, né? E eu acho interessante os vasos porque eles nos remetem muito a essa, pelo menos para mim, né? Eu vejo o vaso como o estado de uma pessoa em meio a um ambiente, né? Enfim, no caso aqui eu representei esse vaso num ambiente meio desértico, com as montanhas e um sol, né? Enfim, mas é como se o vaso tivesse uma ligação com o sol, com o que é mais elevado. Mas esse é um conceito que eu não fecho assim, porque eu acho que essa é a minha interpretação e outras pessoas que virem essa pintura podem interpretar de uma outra maneira, então eu não costumo fechar o conceito do quadro ou da tela. E ali a segunda tela nós temos São Francisco de Assis e Jesus Cristo, né? E o interessante é que aqui para o ocidente, os olhos fechados, como vocês podem ver, às vezes é representação de alguém em estado de morte, né? Alguém morto, né? Mas no oriente, né, principalmente Buda, ele é representado com os olhos semicerrados, né? Significa interiorização, espiritualidade, meditação, né? Então eu busquei representar São Francisco de Assis com os olhos fechados, mas Cristo com os olhos abertos. Então é São Francisco que fecha os olhos humanos, os olhos de sua mundanidade, os olhos de sua carnalidade, para enxergar com os olhos de Cristo, os olhos espirituais, com os olhos mais elevados. Né? E é um pouco disso, e é aquilo que eu disse, eu não busco fechar o conceito do quadro. Obviamente que quem observar esse quadro pode suscitar outras interpretações a respeito dessas duas pinturas, né? E eu acredito que eu tenha respondido a pergunta, né, do que é arte para mim. Isso é um pouco do conceito básico do que eu acredito que seja arte, né? Muito obrigado. Passa bem.